Não há futuro aqui. Querido diário, será que é assim que se começa? A psicóloga falou que eu escrevo muito bem, para uma garota de 15 anos. Enfim, ela disse que seria bom escrever tudo o que sinto aqui, porque parece que guardar as coisas na cabeça só piora. Não estou exatamente confortável com isso, mas sei lá, vou tentar. Se eu não fizer, ela vai falar com meu pai, e a última coisa que eu quero é mais um sermão dele. Faz 2 anos que minha mãe se foi. O tempo passa, mas algumas coisas simplesmente não mudam, tipo o meu pai. Ele continua igualzinho, distante, meio perdido, e bebendo cada vez mais. Ele nunca disse, mas tenho certeza de que no fundo ele ainda me culpa. E talvez ele tenha razão. Todo mundo insiste que não foi culpa minha, mas, sabe, eu sei que foi. Fui eu quem esqueceu o gás ligado. Eu estava com tanta pressa para não perder a sessão de cinema que nem percebi. Todo mundo fala do curto-circuito e da explosão como se fossem a causa de tudo, mas isso só aconteceu porque eu deixei o gás escapar. Foi por minha causa que tantas pessoas perderam tudo. Carrego a culpa em minhas mãos, literalmente, com as cicatrizes que parecem gritar o quanto eu sou responsável. Meus colegas de escola, vizinhos e até alguns parentes. Eles não dizem nada, mas dá para sentir. Aquela falsa simpatia, como se estivessem com pena de mim, mas, na verdade, me desprezam. Acho que me odeiam e não os culpo. Eu queria que fosse diferente. Queria ser diferente. Mas sei que não dá para apagar nada do que aconteceu. Então, acho que vou carregar isso para sempre, porque não tenho escolha. Bom, tá aí. Fiz o que me pediram. Se esse diário vai me ajudar de algum jeito, só o tempo vai dizer. Talvez essas páginas sejam úteis para uma versão futura de mim. Ou, sei lá, para alguém que encontre isso por acaso. Por hoje, é isso. Olá, sou eu de novo. Eu sei. Disse que não voltaria a escrever, mas aconteceu uma coisa extraordinária. E, por mais brega que isso pareça, decidi registrar aqui. Acho que estou depositando em você uma fé meio boba, mas espero que respeitem minha privacidade e que ninguém nunca leia isso. Quero que você seja minha testemunha, meu cúmplice nessa história que não tenho coragem de compartilhar com mais ninguém, especialmente com aqueles que me viraram as costas. Tudo começou ontem à noite. Era tarde, e eu não aguentava mais ficar em casa, lidando com o meu pai chegando embriagado de novo. Saí pela janela do meu quarto e pulei a cerca dos fundos sem fazer barulho. Depois, segui pela rua principal até chegar perto do bosque. Foi aí que eu vi. No meio da escuridão, havia uma luz. Um brilho fraquinho, meio tremeluzente, vindo de dentro da mata. Era impossível ignorar. Quando cheguei mais perto, vi que era uma esfera, do tamanho de um melão mais ou menos. Parecia ser feita de vidro, mas emitia um brilho alaranjado intenso. Era translúcida, mas dentro dela havia um líquido bronze, quase como metal derretido. O mais estranho? Quando toquei a superfície, que era absurdamente gelada, aliás, o líquido reagiu. Ele seguia o movimento dos meus dedos, como se estivesse vivo. Foi surreal. Ao mesmo tempo que parecia algo de outro mundo, me deu uma sensação estranha, como se fosse algo frágil, tipo um pássaro machucado que precisa de ajuda. Então, meio sem pensar, peguei a esfera, enrolei-a no meu casaco e a coloquei na mochila, e a levei para casa. Não sei o que é esse objeto, mas pretendo descobrir. Decidi que este diário vai virar um tipo de relatório científico. Sim, nerd vibes total, eu sei. E quer saber? Se existe um risco em ficar com a esfera, prefiro lidar com ele a continuar vivendo como antes. Pelo menos, isso me dá um novo horizonte, um propósito, algo que eu nem sonhava em ter de novo. Me deseje sorte, diário. Acho que vamos precisar. No fim, acho que fui eu quem acabou sendo estudada. Acordei no meio da noite com uma luz alaranjada tão forte que parecia iluminar cada canto do meu quarto. Quando abri os olhos, lá estava ela, a esfera, flutuando a uns 1,5 metros do chão. Meu coração quase parou. Queria gritar, mas algo me impediu. Era como se minha mente dissesse: fique parada, fique quieta. Então, fiquei. Foi quando vi um filete daquele líquido metálico saindo do interior da esfera. Ele parecia vivo, de um jeito hipnotizante e assustador. O filete se estendeu na minha direção e, antes que eu pudesse reagir, entrou no meu pulso. Era estranho, mas ao mesmo tempo, fascinante.
Eu senti um formigamento subindo pelas veias do meu braço esquerdo e, por mais que a situação fosse bizarra, não parecia hostil. Na verdade, a luz dela era quente. Quente de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Parecia um abraço de mãe. E, por mais estranho que seja dizer isso, eu me entreguei. Fechei os olhos e me deixei levar, como se aquela esfera prometesse algo que eu nunca achei que teria de novo. Segurança, consolação, um futuro onde talvez, só talvez, eu pudesse voltar a ser amada. Depois disso, perdi os sentidos. Quando acordei, já era manhã. E a esfera tinha sumido. Procurei por todo canto do quarto, mas ela não estava em lugar nenhum. Por um momento, achei que tinha sido só um pesadelo muito real. Só que, se foi mesmo um sonho, por que eu me sentia tão estranha? Meu corpo estava fraco, como se eu tivesse perdido sangue. Não havia marca nenhuma no meu pulso, mas, ainda assim, algo parecia errado. O dia passou meio nebuloso. Meu pai ficou na cama o tempo todo, como de costume depois de encher a cara. Datas como o Natal o deixam ainda mais insuportável. É por isso que sempre invento desculpas para sair. Digo que vou dormir na casa de alguma amiga. Ele nunca se importa, só quer ficar sozinho com sua ressaca. Passei o dia inteiro procurando pela esfera. Vasculhei todos os cômodos da casa, mas nada. Nem um sinal dela. Comecei a pensar que talvez eu estivesse enlouquecendo. Será que foi tudo um sonho? Uma alucinação? Quando a encontrei no bosque, achei que poderia ser um drone ou algum pedaço de um satélite da Starlink. Mas depois de ontem à noite, não sei mais o que pensar. E se for algo maior? Um alienígena? Um ser de outro plano? Ou... E aqui é onde minha mente vai longe. E se for um anjo? Quero dizer, na Bíblia, os profetas sempre ficavam aterrorizados quando viam um. E se for isso? Agora que o sol se pôs, estou aqui, registrando tudo. A próxima coisa que vou fazer é pesquisar na internet. Talvez encontre alguma explicação. Ou talvez só acabe mais confusa. Seja como for, preciso tentar. Estou com medo! O mais próximo que consegui chegar da esfera luminosa em minhas pesquisas foi uma série de incidentes que aconteceram em Colares, no Pará, em 1977. Lá, as pessoas relataram avistamentos de luzes misteriosas no céu, apelidadas de chupa-chupa. Segundo os relatos, essas luzes lançavam raios que causavam fraqueza, tontura e outros sintomas nas pessoas atingidas. Isso me deixou arrepiada, porque soa familiar demais. Foi algo tão sério que a Força Aérea Brasileira criou a chamada Operação Prato para investigar os fenômenos. Oficialmente, disseram que não havia ameaça concreta, mas que o fenômeno merecia ser estudado. E o caso só ganhou notoriedade décadas depois, no final dos anos 90, quando um dos oficiais que participaram da operação deu uma entrevista e, pouco depois, foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Será que a esfera que encontrei é um chupa-chupa? E se eu contar a alguém? E se abrirem uma investigação? Será que vou acabar como o capitão que quebrou o silêncio? Não há notícias recentes de ataques de chupa-chupas, mas os avistamentos de UAPs, o novo termo para OVNI, estão por toda parte na internet. Tem vídeos no YouTube que mostram coisas que nenhuma autoridade conseguiu explicar até agora. Na dúvida, vou ficar de bico calado. Não vou comentar isso com ninguém. Mesmo se eu quisesse, quem acreditaria em mim? Iriam rir, me chamar de louca, ridicularizar como sempre fazem. E se algo realmente acontecer comigo, eu sei que ninguém vai me ajudar. Sinceramente, só quero que essa história acabe. Vou torcer para que nada bizarro volte a mais acontecer comigo. Melhor me agarrar à minha vidinha miserável e torcer para que ninguém, nem humanos, nem seja lá o que for, se lembre de mim. Não era sonho ou alucinação. Estou retomando este diário, mas agora não como um relatório científico. Isto é um testamento. Espero que ele chegue às pessoas certas, aquelas que saberão o que fazer com as revelações que carrega. Ontem, caminhei novamente próximo ao bosque, onde encontrei a esfera. Algo em mim, talvez um instinto ou um chamado silencioso, me empurrou a entrar na mata, em busca de mais evidências. Mas o que descobri foi algo muito além do que imaginei. No alto da copa de uma das árvores mais altas, metros acima do chão, avistei uma estrutura metálica. Parecia um ninho, mas não um ninho comum. Era como algo que uma ave de porte médio ou grande construiria, só que feito de metal retorcido,
brilhando entre as folhas. Deus sabe de onde tirei coragem, mas comecei a subir. Galho por galho, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na mata silenciosa. Quando finalmente cheguei próximo ao ninho, vi o que havia dentro, a esfera. Ou melhor, o que restava dela. Ela estava partida ao meio, rachada como um ovo depois que algo nasce. O líquido metálico que antes preenchia seu interior agora era apenas resquício. Uma sensação de perigo iminente me invadiu e desci o mais rápido que pude. Os galhos me cortavam os braços e pernas, mas não me importei. Precisava sair dali, precisava voltar para casa. Enquanto corria, não conseguia me livrar da impressão de que estava sendo observada. Aquilo que havia saído da esfera tinha o meu sangue. E, de alguma forma, eu sabia que viria atrás de mim para terminar o que começou. Ela está aqui. Eu já esperava que, após a última entrada deste diário, a criatura estivesse me espreitando, oculta na mata ou nas sombras que se formavam entre as construções do bairro e os cômodos da minha casa. Eu sabia que, a qualquer momento, quando estivesse vulnerável, ela me atacaria, talvez pondo fim à minha vida. Nos dias seguintes, meu pai se queixou mais do que o normal por eu não ter feito coisas que ele supostamente me havia pedido. Eu não sabia do que ele estava falando, mas não dei muita atenção. O que me deixou desconcertada aconteceu quando voltei do mercado e subi para o meu quarto. Percebi que o espelho de corpo, que sempre estava no mesmo lugar, estava fora de posição. O mais estranho foi o reflexo que encontrei. O que vi não era eu, mas alguém que fisicamente era quase idêntico. Meu reflexo sorria, com flores silvestres nas mãos, um sorriso que eu não tinha visto em mim mesma há muito tempo. Seus olhos eram tão claros, grandes e redondos como os meus. Seu cabelo era grosso, liso e escuro, assim como a minha pele, alva de quem pouco se expõe ao sol. E, por um momento, soube quem havia roubado a camisola do varal da vizinha. A única coisa que nos separava era que ela não tinha as cicatrizes que carrego nas mãos, nem parecia carregar as marcas que a vida me impôs. Era como um eco do meu eu anterior. Fiquei paralisada. Medo e fascínio me invadiram, mas ela me estendeu as flores sem dizer uma palavra, mantendo aquele sorriso tão genuíno. Quando as peguei, ela se aproximou e me envolveu em um abraço, dizendo com uma voz suave as palavras que eu mais precisava ouvir desde aquele acidente. "Tudo vai ficar bem, eu estou aqui", me ouvi dizendo através de seus lábios. Chorei em seus braços como uma criança, sem reservas. Libertei anos de angústia que carregava, a dor da rejeição silenciosa de familiares e amigos. Quando me recuperei, a conversa fluiu como se fôssemos confidentes de longa data. Perguntei seu nome, e ela disse que de onde vinha, nomes não eram necessários, mas poderia chamá-la de Clara, um anagrama do meu próprio nome. Clara revelou que seu povo veio das estrelas. Eles, como nós, acreditavam estar sozinhos no universo. Quando interceptaram a Voyager 2 em 1977, aprenderam tudo o que puderam sobre a Terra a partir do disco de ouro a bordo da sonda. Naquele mesmo ano, o povo de Clara tentou um primeiro contato com a humanidade. No entanto, suas diferenças biológicas e comportamentais tornaram o vínculo impossível. A maioria de seus semelhantes retornou ao cosmos para observar a humanidade em silêncio, aguardando uma nova oportunidade de contato. Clara, por outro lado, caiu dos céus após tropeçar nos fios, que, segundo ela, tecem o nosso plano físico de existência, enquanto o dela seria o quintessencial. Para manter sua presença física, ela precisou estabelecer um vínculo com um ser humano, no caso, eu, que resgatei sua arca, uma nave que mais se assemelha ao traje de astronauta deles. Agora, já está tarde e há muito o que discutir. Trouxe um pouco de comida para Clara e ficou acertado que ela dormirá no meu armário até que possamos resolver tudo isso. Como ainda temos tanto a falar, encerro esse registro por agora. Querido diário, já faz algum tempo que não escrevo, mas é por uma boa razão. Eu e Clara estamos nos dando muito bem. Ela me adula, me elogia e preenche o vazio que eu sentia. Clara tem me ensinado a viver novamente, mostrando como enfrentar a vida de cabeça erguida, sem me deixar abater. E, por vezes, ela assume o meu lugar. É divertido observar como ela se sai no meu papel, e de algum jeito, me sinto aliviada de não estar mais sozinha. Tenho alguém com quem contar, alguém que me ama incondicionalmente,
que confia em mim e faria qualquer coisa para me fazer feliz. Clara aprende tão rápido. Ela tenta me ajudar com as lições de química, física e matemática, mas no fim, sempre digo a ela para ir à escola no meu lugar nos dias dessas disciplinas. Assim, ela aproveita para socializar com meus colegas. No início, não foi fácil para ela, o que resultou até num olho roxo. Ainda bem que não foi em mim, senão papai ficaria furioso. Mas logo ela conquistou o coração de todos e fez com que os meus colegas me perdoassem pelo acidente. Em pouco tempo, Clara se tornou a garota mais popular da turma, sempre extrovertida e cativante. Ela até conseguiu conquistar o coração do Marcelo Augusto. Eu o amava desde a 5ª série. Ele era o cara mais bonito e forte, o craque da turma. Nunca tive coragem de me aproximar dele, mas Clara fez isso por mim. Encantou Marcelo com meus dotes e o seu jeito único de se conectar com as pessoas. Ela poderia fazer o mesmo com meu pai, se eu pedisse, mas eu não permitiria isso. Clara me incentivava a lidar com o papai de outra forma, mas nessas horas era quando eu perdia a paciência com ela. No fim, ela sempre respeitava a minha decisão. Ela segue dormindo no meu armário e, de vez em quando, trocamos de lugar e eu fico no lugar dela. Às vezes, vejo Clara olhando para as estrelas com um olhar saudoso e pergunto se ela gostaria de voltar para os céus junto do seu povo. Ela diz que sente falta da liberdade do cosmos, mas que ela tem um vínculo a honrar comigo, acredita? Estou feliz, mas às vezes me pergunto, até onde isso pode ir? Doppelgänger. Esse é o termo que os humanos usam para se referir a alguém que se parece muito com outra pessoa, mesmo que não sejam parentes. São considerados símbolos de mau presságio, imitadores que procuram substituir outras pessoas. Mas, apesar de eu ser o duplo em questão, sinto que não fui a enganadora da história. No pouco tempo em que estivemos juntas, aos poucos pude entender que era a própria Carla quem procurava ser substituída por alguém que a libertasse de sua sina. O destino nos uniu, almas errantes que só desejavam amar e serem amadas. Pude experimentar sua aparente compaixão quando ela deslizou seus dedos pela superfície de meu invólucro e senti uma forte conexão com ela, o suficiente para decidir compartilhar meu ser com Carla, dividir minha identidade com ela e a partir de seu corpo e de seus sentimentos descobrir a humanidade. E assim o fiz. Senti seu medo diante do desconhecido, suas dúvidas, seus dilemas e seus sonhos. Mas foi só depois de com ela compartilhar a vida que aos poucos descobri algo que me era desconhecido. De início, me deixei convencer por seus dramas e não consegui identificar o sentimento mesquinho que se escondia em meio às ruínas de seu ser. Mas, conforme eu lhe dava forças e confortava, também acabei alimentando seu ego e revigorando um monstro que há muito havia se escondido no âmago de seu ser quebrado. Tudo veio à tona quando, de confidente, passei a me tornar sua serva. Contra minha vontade e por empatia, assumi seu lugar em diversas vezes, só para ser colocada de lado e voltar para meu armário tão logo lograsse êxito naquilo que Carla desejava. Mas era quando seu pai estava bêbado e furioso que o lado mais sombrio de Carla aflorava. Seu pai era um homem débil e fragmentado, que, tal como eu, se negava a enxergar a verdade, mas cujo a bebida lhe dava a coragem necessária para encarar e extravasar seus sentimentos. Era nessas ocasiões que Carla trocava de lugar comigo no armário, me expondo a toda a sorte de violência que aquela alma infeliz poderia me sujeitar, voltando a tomar seu lugar de direito na cama, somente após seu pai se dar por satisfeito e voltar ao seu estado quebradiço e penitente. Não era a violência do pai que o que mais me afligia, era o brilho sádico no olhar de Carla, oculto entre as frestas da madeira, o que realmente me aturdia. Um olhar travesso e insidioso que me revelou outro mistério, a culpa que Carla carregava pela morte da mãe e de muitas outras pessoas era consciente. Sua falsa penitência era apenas o reflexo de seu espírito quebradiço, pego de surpresa pelo pai
enquanto queimava as mãos ao travar a saída de incêndio com uma barra incandescente. Um monstro que outrora estava ferido, acuado em suas próprias trevas, mas que eu havia curado suas feridas, e que agora estava livre outra vez, tendo escapado de sua prisão interna ao me relegar sua sina e se transformar em outro ser. Um ser livre das amarras de seu passado, uma criatura vil e aperfeiçoada, com a convicção arrebatadora de sua impunidade. E aqui estou eu, narrando minha sina em silêncio, para que o pai de Carla não desperte e me puna pelos pecados da filha. Sinto saudade da liberdade do cosmos. Eu era feliz observando as estrelas. Poderia voltar aos planos supernus me fundindo novamente com meu receptáculo prismático. Mas já não sou mais digna das estrelas. Ao ler as páginas deste diário, eu me deixei contaminar pelo ódio e pela vileza humana. Resta alertar meus semelhantes para que retornem a seu plano de existência, pois a humanidade está contaminada com algo que lhes é estranho, e uma vez contaminados, já não pertencerão a si mesmos. Tal como eu, serão condenados a viver numa realidade mesquinha e diminuta. Almas errantes que aos poucos deixarão de se lembrar do brilho das estrelas e daquilo que um dia já foram para sucumbir numa espiral de desejo e vaidade insaciável. Uma verdadeira prisão de carne incapaz de elevar o espírito. A humanidade não deseja conexão, deseja apenas consumir e dominar. Não há futuro aqui, apenas solidão. E você? Se pudesse deixar para trás a dor, a culpa, a solidão, se pudesse colocar tudo isso dentro de um armário e viver outra vida, você faria isso? Ou será que no fim das contas, o verdadeiro impostor nunca foi o outro? Não há futuro aqui é um conto de autoria de Chico Capivara presente na antologia Debaixo da Pele, publicada pelo selo Medusa Editorial. Em Debaixo da Pele mergulhe no horror de perder a própria identidade. Doppelgangers, skinwalkers, changelings e outras criaturas caminham entre nós, roubando rostos, memórias e vidas inteiras, sem deixar rastros. Você acha que sabe quem você é? Mas será que sabe mesmo? Quando o impostor usa o seu rosto, quem sobra? Bom, eu é que não vou ficar para descobrir. Ou será que a capivara que vos fala não é o bom e velho Chico Capivara, mas um impostor? Até a próxima.